Olá pessoal, na aula de hoje sobre posicionamentos da pelve óssea na incidência de bacia P, nós vamos falar sobre uma técnica que tem sido solicitada constantemente aí nos serviços de radiologia, tá? Que é a bacia P com o uso de moeda ou esfera. Bom, os fatores técnicos aí é a distância mínima, tá? A distância mínima de 1 metro. Sistemas convencionais ICR, temos essas medidas de cassete, porém o mais utilizado para esse estudo é o 35 por 43. Ok? Nos sistemas R, seguir as normas de colimação da região de interesse, ou seja, de todo o campo envolvido ali da região de pelve, tá? Incluindo, se possível, 1/3 proximal do fêmur, perdão. A proteção de gônadas, se solicitado pelo médico, nesse caso, tomar cuidado para não sobrepor as estruturas de interesse. Ok? Tem que ser bem colocadas ali. Raio central ele é perpendicular, incidindo em um ponto médio de 5 centímetros abaixo da eias ou na sínfise púbica. E eu vou explicar para vocês na hora de ver a imagem. Identificação no canto inferior direito. E pode-se solicitar assim uma apneia para que o paciente não venha acabar mexendo e borrando a imagem de raio-x, tá? Tremendo, aquele efeito tremido. Então o paciente vai estar em decúbito dorsal, membros inferiores estendidos, ok? Numa rotação interna de 15 a 20 graus, para quê? Para que o colo femoral esteja paralelo ao receptor de imagem, o detector aqui embaixo, ou o cassete, tá? Tomar cuidado para que não haja rotação da pelve. E como falamos, o raio central ele é perpendicular num ponto entre eias e sínfise púbica, né? Ou 5 centímetros abaixo da eias, ou pode ser perpendicular diretamente na sínfise púbica. Por quê? Detectores eletrônicos, nós temos o campo de 43 por 43, correto? No sistema CR e convencional, nós temos o 35 por 43. Então, o 35 que ficaria nessa disposição aqui, na longitudinal do paciente, seria uma menor estrutura, que impossibilita, na maior parte dos casos, de fazer a avaliação do terço proximal do fêmur. Então, nesses casos, corta-se o quê? Corta a crista ilíaca, põe o raio diretamente na sínfise púbica, para que a gente possa fazer as avaliações devidas à imagem, tá? Geralmente uma avaliação pré-operatória de prótese total de quadril ou pós-operatória. Bom, a incidência do raio-x no centro do detector, fazendo inclusão, no caso do detector aqui eletrônico, 43 por 43, desde a crista até o terço proximal do fêmur, ok? Pacientes médios aí, porte médio, cabe tranquilamente. Bom, essa imagem aqui, o AP centrado na sínfise púbica, feito num cassete sistema CR, né? Feito num cassete 35 por 43, então nós temos 35 por 43. Cortou-se aqui a crista para quê? Para a inclusão de 1/3 proximal do fêmur, neste caso para o estudo da prótese total de quadril. Tá? Veja que os forames aqui estão simétricos, cox apontando para a sínfise púbica, e no caso desse paciente, a rotação dele não escondeu, como nós queríamos aqui, o trocânter maior, mas por causa do que? Da anatomia do paciente, tá? O raio central aqui foi na sínfise púbica. Bom, com o uso de moeda de R$1, eu vou explicar sobre moeda de R$1, moeda de 25 centavos e com a esfera de 1 polegada. Então o paciente vai estar em decúbito dorsal, gente. A gente vai pôr a moeda de R$1, ela vai ficar em cima da sínfise púbica. Aqui nesse caso aqui, perdeu aqui a crista, né? Por causa do pódio do paciente e o sistema que foi utilizado. Com muito cuidado na educação, pedir que o paciente ache a região do pubis e ele mesmo aloque a moeda ali, para que a gente possa realizar a radiografia, tá? Esse marcador, essa moeda aqui, serve para quê? Ele é uma referência para calibrar um software de planejamento pré-operatório. Então o paciente já fez a cirurgia direita e provavelmente operará o lado esquerdo, tá?
Então, nas medidas de moedas, nós temos o que? A utilização da moeda de R$1, ela fica onde? Fica em cima do pubis. Ela tem 27 milímetros. A moeda de 25 centavos, ela vai aonde? Ela vai no tampo da mesa. Ela tem 25 milímetros. As medidas que as moedas têm. A esfera de 1 polegada, ela vai ser fixada aonde? Ao lado do trocânter maior e na altura dele, quando possível, e da inclusão dele na lateral. Quando não, ele é posicionado entre as coxas, mas na altura do trocânter maior, tá? E 1 polegada vai medir o quê? 25,4 milímetros. De 27 a 25,4 são as medidas que os médicos fazem no programa, tá? No software, no programa utilizado para fazer o quê? Um planejamento pré-operatório. Então, alguns equipamentos aqui, o paciente puxa o raio-x do sistema, como você vê aqui. Veja aí a esfera. Aqui no caso não foi possível colocá-la porque ficaria fora, né, do campo aqui de exposição. Posicionamento dela bem próximo aqui do AP verdadeiro, né? A rotação interna alongando os colos femorais. O trocânter menor aqui, quase escondido. E você veja que ele tem essa referência para fazer o que? A calibração e programar a sua cirurgia, né? Qual que vai ser o tamanho da prótese, a prótese do acetábulo, a prótese que vai ser encaixada aqui no fêmur. Ou seja, o médico, através desse planejamento aqui, ele consegue definir onde serão as suas incisões, né, onde fará a osteotomia, para que fique onde? No mesmo nível de um membro inferior para com o outro, para que o paciente não tenha o que? A dismetria de membros inferiores. Então, o software de planejamento para procedimento ortopédico, nós temos dois aqui, se pesquisarmos, né, que é o TraumaCAD e o MEDCAD. Ambos, né, são utilizados para o mesmo tipo de medidas, tá? Não somente de cirurgia de quadril, mas outros também, como joelho, coluna, propriamente cirurgia de pés, tíbia, para vários tipos de procedimentos ortopédicos, tá? Então é um software de planejamento. E a esfera ou os marcadores das moedas ali servem para esse tipo de trabalho. Bom, você vê aqui então que ele puxa no sistema Pax lá, faz a calibração com a moeda e ele tem os parâmetros aí de como ele inicia, de como será o que? A programação, o planejamento da sua cirurgia. Tá? Então é um programa bem legal. Antigamente era feito no papel, né? Cirurgias de perna, de fêmur, era tudo traçado no papel vegetal. O médico calculava, e hoje tem todo esse tipo tem esse software do TraumaCAD aqui e o MED para quê? Para que ele possa ter mais segurança, ok, e mais precisão aqui no seu trabalho. Então a moeda, veja que aqui na questão a esfera, né, a esfera entre os dois, todo o planejamento pré-operatório do paciente, tá? Mais uma vez, a perspectiva de antes da sua cirurgia. E aqui a imagem da prótese. Então, se você perceber, aquela esfera geralmente ela vai ter aquele círculo que fica na imagem 2D do raio-x, né? Vai ter mais ou menos este tamanho, tá? Para que o médico possa aí fazer seu planejamento. Então, o ideal seria, né? Montei essa imagem aqui, que ficasse a esfera aqui ao lado do trocânter maior, numa imagem padrão, tá? Uma esfera de 1 polegada. Quando possível for, realizar assim. Mas a maioria dos pacientes que operam quadril, muitos têm um porte grande. E aí você precisa pôr essa esfera entre as coxas do paciente, desde que próximo da altura do trocânter maior, tá? E aí a rotação interna de 15 graus vai esconder quase totalmente os trocânteres menores aí.
Mais uma vez, olha a imagem, então esse paciente aqui, onde foi posta aí a esfera, né, de 1 polegada, 25,4 milímetros, na sua programação pré-cirúrgica. Esse programa também trabalha com avaliação de pré-operatórios de coluna, aqui o estudo aqui, né, do equilíbrio pélvico, né? O índice pélvico do paciente está sendo estudado para uma pré-cirurgia de coluna, então também é utilizado aqui. Obviamente que não se faz uso da moeda. Veja a perspectiva pré-operatória de joanetes, né, hallux valgus. Então a gente vê que é bem ampla a utilização desse software. E a utilização dos marcadores na pelve seguem aqueles cuidados que falamos anteriormente. Então, espero ter ajudado vocês aí, elucidado um pouquinho, né? Os pedidos médicos que vêm aí com moeda de R$1, moeda de 25 centavos, com esfera de 1 polegada, para que a gente possa saber como conduzir os exames, né? Conforme cada prescrição médica. Ok, pessoal? Então, Deus abençoe vocês aí, muito obrigado e até a nossa próxima aula.